Hoje a gente vai mergulhar numa das ideias mais radicais e poderosas de Sigmund Freud. A teoria de que toda a nossa vida, do amor mais profundo ao ódio mais intenso, é, na verdade, governada por duas forças ocultas. Forças que estão numa batalha sem fim dentro de nós. Vamos entender que forças são essas. Para começar, que tal a gente se fazer a mesma pergunta que tirou o sono do Freud? O que, de verdade, nos move? De onde vêm as nossas paixões, as nossas ambições e, principalmente, aqueles impulsos mais estranhos, mais sombrios, que às vezes nem a gente entende direito? Bem, para o Freud, pode esquecer a ideia de que a mente é um lugar tranquilo e organizado. Pelo contrário, para ele, a mente é um campo de batalha. É um palco com 3 personagens principais que estão sempre em conflito, sempre disputando o controle das nossas ações. E aqui estão eles, os nossos jogadores internos. Primeiro, tem o id. Pensa nele como a nossa parte mais primitiva, que quer tudo para agora, satisfação imediata e ponto final. Aí vem o ego, que é o nosso gerente da realidade. Ele tenta negociar, sabe? Tenta dar um jeito de satisfazer o id sem arrumar confusão com o mundo real. E, por fim, o superego. Esse é o juiz interno, a voz da moral, que vive dizendo não, isso não pode. É uma dança de tensão constante entre esses 3. Beleza, a gente já entendeu a estrutura, o palco está montado. Mas de onde vem a energia que move essa engrenagem toda? Qual é o motor, o combustível por trás dos desejos do id, das negociações do ego e das proibições do superego? A resposta do Freud está numa palavra-chave pulsão. Pensa nela como uma pressão constante, uma exigência que o nosso corpo faz para nossa mente. Mas o mais curioso sobre a pulsão é que ela é, no fundo, conservadora. Ela não está buscando algo novo, não. O que ela quer, acima de tudo, é voltar para um estado de calma, um equilíbrio que foi perdido. Existem vários tipos de pulsões, claro, mas o Freud tentou ir até o fundo da questão, reduzir tudo aos seus componentes mais básicos. E olha, essa não foi uma conclusão que ele tirou do dia para a noite, foi um processo cheio de dúvidas. Essas são as palavras do próprio Freud, presta atenção no que ele diz. Grandes hesitações e vacilações. Isso mostra o peso do que ele estava propondo. A ideia de que toda a complexidade da vida humana podia ser resumida a um conflito fundamental entre apenas 2 forças. Isso mesmo. 2. Apenas 2. Todo o drama da vida, o amor e a guerra, a criação e a destruição, no fim das contas, para Freud, tudo se resumia a este número. E aqui estão elas, as 2 grandes forças. De um lado, Eros, a pulsão de vida. O trabalho dela é construir, conectar, juntar, criar coisas maiores e, claro, preservar a vida. Do outro lado, a pulsão de destruição, que ficou mais famosa como pulsão de morte. O objetivo dela? O exato oposto. Dissolver, destruir, separar e, no limite, levar tudo de volta ao estado inorgânico, ao nada. Ok, parece uma batalha cósmica, né? Vida contra a morte. Mas como é que isso aparece no nosso dia a dia? O grande segredo da teoria, a parte mais importante, é que elas nunca agem sozinhas. Estão sempre, o tempo todo, misturadas. Olha só que exemplos perfeitos. O ato de comer é um ato de destruição de alguma coisa, certo? Mas com o objetivo de incorporar, de manter a vida. Ou o ato sexual. Ele pode ter um componente de agressividade, de tomar posse, mas com a intenção da união mais íntima possível. Vida e morte, criação e destruição, dançando juntas o tempo todo. E aqui está o X da questão. O que importa não é só a mistura, mas a proporção dessa mistura. Isso muda tudo. O exemplo aqui é bem forte, mas é claro. Um pouco de agressividade misturada com a pulsão de vida pode resultar num amante apaixonado. Agora, aumenta demais essa dose de agressividade e esse amante pode se transformar num assassino. É a mesma energia, mas em proporções diferentes, levando a resultados completamente opostos. Certo. Então a gente tem essas 2 energias se misturando e brigando dentro de nós. Mas e aí, para onde essa energia toda vai? Elas não ficam paradas não, e cada uma segue um caminho bem diferente. A pulsão de destruição, por exemplo, começa quietinha, operando por dentro. Para se proteger, para não se autodestruir, o organismo joga essa energia para fora, em forma de agressão contra o mundo. Mas aí o superego, o nosso juiz, entra em cena e proíbe essa agressão. E o que acontece? A energia não desaparece. Ela é forçada a voltar para dentro, se virando contra nós mesmos. Vira autodestruição. E esse ponto é fundamental. Para o Freud, reprimir essa agressão é perigoso. Ele falava num perigo higiênico. Em outras palavras, faz mal para a saúde, tanto física quanto mental. Essa energia precisa de uma válvula de escape. Se a gente não deixa ela sair, ela explode para dentro e aí pode se manifestar como doença, como sofrimento.
Agora, e a outra energia? A energia de Eros, da vida. Essa tem um nome bem famoso: libido. É a energia do amor, da conexão, da autopreservação. E o grande reservatório dela, o lugar onde ela fica guardada, é o ego. E o fluxo da libido é super dinâmico. No começo, está tudo concentrado no ego, um estado que Freud chamou de narcisismo primário. Depois, o ego começa a mandar essa energia para o mundo. A gente investe a libido nas pessoas que ama, nos nossos projetos, nas nossas ideias. É como se o ego esticasse bracinhos de energia, sabe? E, eventualmente, essa energia pode ser retirada de volta, retornando para o reservatório do ego. É um fluxo constante, de dentro para fora e de fora para dentro. E tudo isso nos leva a uma reflexão final. Se o Freud estiver certo, se a nossa mente é de fato esse eterno cabo de guerra entre uma força que une e outra que destrói, como é que a gente passa a enxergar as nossas próprias contradições? Nossos momentos de amor e raiva, de criação e de autodestruição. Talvez eles não sejam uma falha no sistema. Talvez eles sejam o sistema funcionando em sua mais perfeita e complexa normalidade.